gente, tudo bem? Já são 9 horas aqui, às 5 horas do Brasil, e hoje vamos fazer a live sobre enfermagem com a Emanuela, que eu vou chamar ela aqui para entrar, mas a gente vai esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando também. Como que eu chamo mesmo? Acabei de chamar a Emanuela para entrar comigo na live. Como é que eu chamo mesmo? Eu falei que acabou de chamar. Às vezes eu sempre esqueço como que funciona umas coisinhas do Instagram ou outra. É normal, é normal. Enfim, Também. a gente pode enrolar um pouquinho, mais uns 2 minutinhos até mais pessoas entrarem. Pois é. Vamos mandando pro povo. Eita. Tô mandando aqui para algumas pessoas já que me pediram para mandar. Pois é, já tem 6 pessoas. 8. 8. Dá para começar já. A Acho que gente já vai deu. começando, vai gravar de qualquer forma, né? Isso, vai ficar salvo, então a gente pode começar. Pois é. Primeiro, eu gostaria da gente se apresentar. Eu me chamo Jéssica, eu tenho 26 anos e eu vim para a Alemanha, na verdade, como au pair ano passado. Depois eu fiz trabalho voluntário, também em uma casa de repouso, e agora eu faço residência em física médica aplicada à medicina nuclear, que eu me formei no Brasil em física médica, e daí eu tô fazendo a residência aqui. Mas é isso. Eu não fiz um ano inteiro de au pair, eu fiz 10 meses de au pair, 9 meses de trabalho voluntário, até começar agora a residência, principalmente por causa do alemão, porque meu alemão era bem ruim antes, então não dava para começar nada nessa área. No Brasil, eu morava no estado de São Paulo, no interior, em Ribeirão Preto, e é basicamente isso, gente. Agora a Emanuela vai se apresentar. Quanto tempo tu tá na Alemanha? Tá desde o ano passado, então. Eu cheguei em janeiro do ano passado, janeiro de 2019. Então, meu nome é Manuela, como vocês escutaram. Eu tô aqui na Alemanha há 5 anos, 5 anos e alguns meses. Eu cheguei aqui, eu sou de Fortaleza, também tenho 26 anos. Cheguei aqui com visto de estudante de línguas. Aí depois eu mudei algumas vezes de visto. Estudante de línguas, depois eu tive que prolongar e prolongar e prolongar. Depois a gente pode até falar sobre isso. Fiz ano social. Estou fazendo meu Ausbildung, termino em março, se Deus quiser, espero, por favor, porque eu não aguento mais. É muito punk. Mas também não fiz o ano todo do ano social, também só fiz 5 meses, 6 meses por aí. E de alemão eu estudei mais de um ano também. No curso de integração que eu fiz foi bem mais de um ano, porque eu tive que mudar de cidade, então foi mais ou menos assim. E aí, eu trabalho também, meu Ausbildung é de enfermeira geriátrica, que eu faço já faz assim, quase 3 anos, e eu fiz o meu ano social também no meu trabalho. Então eu tô lá desde 2017 já. Nossa, que legal. Foi lá que eu Muito comecei a interessante. saber como que era. Eu até estava falando com a minha amiga hoje sobre o meu ano social, porque foi um dos melhores anos aqui na Alemanha, foi o meu ano social. Eu Sim. sofri, assim, um pouquinho no meu trabalho, mas... Porque, lógico, né? Estagiário sofre. É nítido. Sempre. A gente vai sempre sofrer como estagiário. Mas foi muito massa. Foi muito massa. Os seminários que eu ia e tudo mais, eu fiz amizades. Até hoje eu tenho amigos. Infelizmente, Sim. não tenho amigos até hoje do meu primeiro curso de alemão, mas... foi uma época muito boa. A época do A1 foi a melhor época, porque é aquela época que você fica rindo na aula, cada um descobre de um jeito, cada um você aprende junto com as pessoas e é muito gratificante isso. Foi muito gratificante Sim. também. Assim que eu cheguei na Alemanha, eu já comecei no B1, no curso de alemão no B1, porque eu estudei sozinha no Brasil antes de vir pra Massa. cá. E porque também eu tinha a ideia que, tipo assim, eu vou ter só o ano do au pair pra conseguir o nível de alemão, mas eu não consegui, não é assim. Eu demorei mais do que eu imaginava pra aprender alemão, é bem difícil. Aí, até hoje, mulher. É Né? normal. É normal. Alemão é uma língua difícil que você vai demorar anos para aprender. E se aprender, porque é um aprendizado diário, né? Sim. Hoje eu já tenho, assim, as pessoas falam que o meu alemão é muito bom, mas eu até hoje não consigo me expressar 100% da forma que eu gostaria.
Então isso às vezes ainda me incomoda, mas paciência, a vida que segue, a gente se expressa do jeito que dá. É, o importante é ser entendida, né? É. Pois é. Qual Então, foi a tua motivação para aprender alemão? então, isso é uma história interessante. Bom, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos em 2015 pelo Ciências Sem Fronteiras. Massa, Ciências E Sem Fronteiras ajudou muita gente. nossa, assim, eu não teria condições de pagar mesmo um intercâmbio nesse nível, de ficar um ano estudando fora do Brasil, Hum, mesmo que fosse para a Europa, porque nos Estados Unidos, assim, é absurdamente caro, mas para a Europa ainda assim era fora da minha realidade. Mas aí eu fiz pelo Ciências Sem Fronteiras, na época que existia, e eu fui muito sortuda que eu peguei o último edital que hum, teve. meu Então Deus. eu dou graças a Deus que eu fui assim, eu vou fazer esse intercâmbio, não importa o que, não importa como, eu vou participar do Hum, Ciências Sem Fronteiras. E daí lá eu tinha que escolher uma matéria optativa para fazer, hum. sem ser da área da física. E daí eu queria fazer mandarim, mas mandarim Meu batia com uma Deus. matéria muito importante que eu não podia perder. Aí a outra opção que eu tinha, assim, que batia com os meus horários era alemão. E foi por isso, eu fiz alemão lá na Hum, universidade. E massa. daí eu me interessei bastante pela cultura. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui pesquisar mais, né, sobre a origem da minha família e tudo mais. E daí eu descobri que eu sou descendente de alemães. Olha que massa. E, né, eu descobri, assim, toda uma história Muito é, massa. de fugindo da guerra e tudo mais. Aí eu fiquei super curiosa. E aí a minha motivação foi, eu vou, nem que seja para ficar pelo menos 6 meses como au pair, pelo menos um tempo eu vou ir. Mas eu também, ai, eu sou muito, assim, eu planejo tudo, eu gosto de planejar tudo, mesmo que dê Deus me errado, eu livre. gosto de ter planos. Não consigo. Eu sou uma Então, pessoa totalmente assim, doida, né? Tipo assim, vamos pra minha da manhã, bora, vamos, mas eu tô arrumando minhas coisas. Eu sou assim, não gosto de planejar, não. Eu sou uma pessoa bem espontânea. eu gosto de planejar já tudo, então, não sei porquê, eu sou super assim, eu gosto de ter as coisas planejadas. Daí, o que que eu fiz? Eu fiz todo um processo de planejamento imigratório, porque eu pensei, bom, eu tô indo para ficar pelo menos 6 meses, mas se eu gostar, eu quero ter um plano e saber como que eu consigo ficar no país. Uhum. E daí foi isso que eu fiz. Eu pesquisei, tipo assim, antes mesmo de chegar na Alemanha, eu já sabia tudo sobre au pair, tudo sobre FSJ, tudo sobre Meu Ausbildung, Deus. sobre Tu já chegou, tipo assim, a universidade. Alemanha é meu objetivo agora, né? Vou querer saber tudo sobre. Sim. E tu já chegou aqui já Aí falando alguma coisa também, né? eu também já cheguei assim, eu não cheguei totalmente crua, né? Eu tinha um A2 completo, Hum, mas eu demorei uns 8 meses para me sentir confortável em falar alemão. entendi. Então, assim, essa questão para mim de me sentir confortável e de ter aquele clique, assim, demorou um Hum, tempo. Porque eu conheço pessoas que vieram também com a 2 completo, começaram a falar muito antes que eu, mas eu demorei um pouco porque a eu não gente me se cobra sentia à bastante. vontade. A gente se cobra muito. Sim, Pois é. mas aí foi por isso, porque eu tive aula de alemão na universidade Hum, nos Estados Unidos, e daí eu descobri essa descendência, que eu sou descendente, e daí eu quis pesquisar mais, saber mais da cultura. Aí eu cheguei, fui gostando e fui colocando em prática meus planos. muito massa, muito massa. Eu cheguei aqui e eu sabia falar hallo, danke, essas coisas, tipo, e essas frases prontas que eu já sabia, mas eu cheguei aqui. A primeira vez que eu vim pra Alemanha foi em 2013. Eu vim, passei aqui 3 meses, só turistando e tudo mais. Então a Alemanha pra mim naquela época foi tipo assim, meu Deus, sonho viver aqui. Depois que você começa a viver aqui, pegar ônibus todo dia, você fala, puta que pariu, por quê? Por que fiz isso? Né? Não, mas tipo assim, a Alemanha, ela, como é que eu posso explicar? É aquela relação de amor e ódio, mas é a mesma coisa que a gente tem com o nosso país. Eu acho que é super normal Sim, isso. Porque, tipo assim, mesmo que a gente no Brasil, a gente nasceu no Brasil, a gente reclama do Brasil e a gente ama o Brasil de qualquer jeito. E é da mesma forma na Alemanha. A gente vive aqui, a gente reclama do frio, reclama do calor, reclama de um monte de coisa, mas a gente ama também, de alguma forma, a gente ama a Alemanha. é. Senão não estaria aqui, né? Sim, eu também sinto que é bem isso. É uma vida normal, como era no Brasil. Tem qualidades e defeitos diferentes Hum, de morar no Brasil, mas é bem isso, é uma relação de amor e ódio. Tem dia que eu tô estressadíssima, porque na cidade que eu moro, eu considero uma cidade muito pequena, tem 160 mil habitantes. Para padrões alemães, eles falam que é cidade grande, mas para mim é muito pequena.
E o ônibus aqui é muito atrasado, todos os dias, de segunda a sexta, de sábado a domingo, então nem se fala. Atrasa sempre. Meu Deus, que ódio. E eu fico muito estressada. Aí chega, tipo assim, quinta, sexta, que eu fico muito assim, mano, já é final de semana, tem que trabalhar. Hum. E esse ônibus, de novo. Aí quando chega no horário, eu falo assim, olha, hoje chegou no horário. Comigo acontece o contrário. Os ônibus daqueles estão sempre mais cedo. Então, tipo assim, se eu chegar lá no horário, às vezes eles saem um minuto antes. Teve Nossa, uma semana que eu fiquei com ódio. Todos os dias trabalhando, né? Eu tava trabalhando 7 dias seguidos. Então, tipo, todos esses 7 dias, todos os dias que eu chegava, porque eu trocava de ônibus. Quando eu chegava lá na estação, quando eu corria pra pegar o ônibus, faltava um minuto pra ele sair. E ele saía. E eu já tava bufando. No meu nossa, sétimo eu dia, ficaria também. no meu sétimo dia eu vi, eu falei, meu Deus, falta 2 minutos, eu vou conseguir. Eu corri, ele saiu faltando 2 minutos. Eu bati a mão na porta, eu gritei, filho da puta! Com ódio, com ódio. Mas é normal, eu acho que. Mas eu já vi muita gente fazendo isso, não foi só comigo. É É, normal. Eu queria só dar um é, oi para o pessoal, gente. Oi, obrigada por vocês estar aqui, meus amigos. sim, muito obrigada, gente, por participarem da live. Vamos começar então. Vamos. Eu vou apresentar primeiro esse projeto, que é um projeto chamado Profissões na Alemanha. Eu pensei no projeto especificamente por dois motivos, né? O primeiro é para mostrar para pessoas, tanto estudantes já de ensino médio ou que começaram a graduação ou que estão perdidos, mostrar que se você tem uma vontade, tem um sonho de estudar fora do Brasil, existem países que é assim, muito possível de você conseguir estudar sem um investimento financeiro muito grande. Claro que sair do país, existe sim investimento financeiro. Não dá para falar que é tipo assim, no 0800, que é baratinho, porque não é. Você precisa sim de um planejamento financeiro, mas existem países como a Alemanha, como a França, por exemplo, também, que dá para você fazer uma graduação, dá para você fazer um ensino superior de forma econômica. E muitas vezes fica até mais barato estudar aqui, como na Alemanha, por exemplo, do que pagar a universidade particular no Brasil. Então, dá Isso eu não para pesar por aí. E o outro motivo que eu pensei nesse projeto é para disseminar mesmo como são as profissões aqui. E dessa forma a gente pode ajudar adolescentes, jovens adultos a escolher alguma profissão. Às vezes eles se interessam, pode ver essas lives e pensar, nossa, que legal, gostei disso, não sabia que eu podia fazer isso, não podia que eu podia fazer isso na Alemanha. Então, a intenção do projeto é mesmo inspirar pessoas Eu a acho muito seguirem interessante isso os sonhos. tipo, super importante porque quando eu vim pra cá, eu tava procurando várias coisas e eu não achava nada, entendeu? Então, tipo, foi mesmo assim um tiro no escuro. Mesmo tendo minha Sim, família, porque eu tenho minha tia que mora aqui há mais de 20 anos, eu sabia que eu ia ficar com ela e tudo mais, mas mesmo assim eu queria saber que documento, porque o meu sonho na época era ficar aqui, né? Estudar aqui e tudo mais, então eu procurava e eu não achava. Não tinha ninguém, não tinha influência como hoje. Hoje tem muita gente. Hoje sim, você não precisa procurar tanto. Hoje você pode chegar para qualquer pessoa que fala sobre a Alemanha e perguntar alguma coisa que a pessoa vai responder. Então, vê mesmo as lives e tudo mais, que isso ajuda bastante. Eu acho muito importante e interessante sim. isso. Comigo também aconteceu isso. Não tinha quase informação nenhuma na internet, era difícil de achar. Mas enfim, vamos então para as perguntas. Primeiro, você pode explicar um pouco o que, que é esse sistema de Ausbildung? Assim, o sistema de Ausbildung é mais ou menos, como é que fala? É aquele curso profissionalizante. Seria mais ou menos, onde você trabalha a sua profissão, você está estudando e trabalhando ao mesmo tempo e recebendo para isso. Então, ó, perfeito. Tem vários tipos de Ausbildung, né? São várias áreas. Por exemplo, essa minha área, ou então a enfermagem mesmo em si, no Brasil, quando você estuda, aqui normalmente você faz esse curso, que também é um ensino superior, mas não é uma Sim, faculdade. Então, é mais ou sim. menos assim. E é importante ressaltar que na Alemanha, tanto o Curso curso de técnico. Ausbildung quanto o curso de universidade, eles têm basicamente a mesma duração. Hum. E existem cursos que eles são literalmente apenas no sistema Ausbildung de ensino, e alguns cursos são só no sistema universitário. E tem cursos que são nos dois. Mas mesmo os cursos que são nos dois, não existe uma diferença grande salarial quando você entra para o mercado de trabalho.
Então, não é exatamente, como você disse, ele tem um sistema parecido com o ensino profissionalizante no Brasil, mas aqui ele tem um peso mesmo de ensino superior. Você está aprendendo uma formação. Até já escutei bastante aqui os alemães falando isso, que se você não tem nenhuma Ausbildung aqui na Alemanha, você não é nada. Já escutei isso Sim, muito aqui. Porque sim. muitos até falam que a minha profissão não deveria ser nem... Antigamente, a minha profissão não tinha Ausbildung. Porque era só um Uhum. cursinho que você fazia. Até que então que colocaram para ser Ausbildung, porque viram a importância que é a profissão que eu tô querendo, né, terminar, se Deus quiser. Não, vai dar certo, sim. Então, a primeira pergunta, que essa teve mais de uma pessoa que perguntou, que é quais são os pré-requisitos para poder aplicar para a vaga de Ausbildung em enfermagem? Assim, eu vou dizer, depende de cada visto também, né? Uhum. Mas, tipo assim, o que eu precisei quando eu fui fazer a inscrição, olha, primeiro eu comecei, como eu disse pra vocês, eu fiz o meu ano social na mesma empresa. Então, eu fiz 5 meses. Na verdade, eu já queria fazer Ausbildung de cara. Só que na época eu não tinha começado as inscrições ainda. Na minha empresa onde eu trabalho, eles abrem as inscrições 2 vezes ao ano, que é em abril e setembro. São as 2 vezes no ano que eles abrem as inscrições. E na época eu cheguei lá em setembro. Não, é em outubro que eles abrem, porque eu cheguei lá em setembro, queria já trabalhar. Falei com a minha chefe e tudo mais na época, e ela falou: não, infelizmente a gente não tá com vagas agora, mas se você quiser, você pode até fazer um ano social. Aí foi o que eu fiz, ano social. Eu tive também a entrevista e tudo mais, bem normal. E só que eu falei, ela falou assim: olha, tu não precisa fazer o ano social todo. Tu pode fazer só 3 meses, 4 meses. Até fica fazendo isso até tu poder se inscrever. Uhum. Porque quando tu se inscrever, aí tu não precisa mais. Porque nesse período que tu poderia não estar fazendo nada aí, esperando, tu tá trabalhando e recebendo, que seria que é o ano social que eu fiz. Então, quando eu tava acabando meu ano social, ela já falou: olha, você tem que me mandar o seu currículo, sua carta de motivação. Aí eu, sério, porque eu falei assim, eu já não tô trabalhando aqui? Porque, tipo, né, já tô fazendo meu ano social. Ela, não, quando você vai mudar, você tem que fazer isso. Então, olha, eu fiz uma foto nova, porque aqui na Alemanha, não sei se vocês sabem, quando você vai fazer um currículo, você precisa de aquelas fotos que os profissionais fazem, que os fotógrafos fazem. Você vai para um local, você tirar essa foto, que custa, às vezes, muito caro. Depende do lugar também. Eu fui para esse lugar e fiz isso. Então, eu tive que falar com a minha chefe, liguei para lá, tive a entrevista e depois disso eu comecei a fazer todas as documentações. A minha documentação que eu precisei foi que eu já tinha trago do Brasil o meu certificado de ensino médio, porque eu não fiz ensino superior no Brasil, porque assim que eu acabei, eu vim para a Alemanha, foi meu primeiro pensamento quando eu terminei o ensino médio. Então, foi isso que eu trouxe já comigo, as notas e tudo mais. E já estava tudo traduzido na época. Só que eu não sabia que você precisava ser traduzido por um tradutor juramentado, precisava ir para o Bezirksregierung, precisava ir para a prefeitura. Então, tipo assim, foi todo um processo muito, muito longo. O que eu indico realmente para você fazer é falar com a escola, que foi o que eu fiz, falei com a escola, falei com a minha chefe e perguntei os dois o que é que eu preciso. Quais são as documentações? E nessa lista desses dois locais, dessas duas documentações, dessas duas listas, eu tive que pegar todas as documentações. Que eu tive que mandar minhas coisas de volta para o Brasil. Eu tive que mandar meu certificado de volta para o Brasil, porque precisava da apostila. Ah, tá. Mas não é todo local que precisa de Eu não apostila. precisei em Hamburgo. Pois é, eu precisei. Eu já estava com tudo aqui. Eu tive que mandar Uhum. tudo de volta para o Brasil, para minha mãe fazer a apostila e depois trazer para cá. E eu mandei para o meu tradutor juramentado, que não mora nem na minha região, ele mora no sul da Alemanha. Aí eu mandei para ele, aí ele me mandou por e-mail e ele me mandou por correio, chegou em alguns dias, tradução juramentada. Aí eu fui na prefeitura, fui autentiquei a apostila. Aí tava tipo assim, faltava uma semana, 2 semanas para começar as aulas, eu não tinha chegado documento nenhum ainda. Então, tipo assim, foi muito louco, porque eu quase não pude fazer. Teve pessoas na minha sala que estavam cursando já, né, comigo, e os documentos também não tinham chegado ainda do Versículo Seguiro.
Às vezes demora bastante. Então, como eu já sabia também no meu caso, como eu já sabia que isso podia demorar bastante, e eu sabia que eu tinha que fazer essa validação de diploma do Brasil para poder tirar o visto, e para a escola também, porque a escola exige, eu fui bem antes, eu apliquei, era, sei lá, acho que eu apliquei em janeiro desse ano. Só que aí teve todo o corona, teve tudo isso, aí eu fui pegar só em abril. Então foi bom que eu fiz antes, porque senão não teria dado tempo também. Se eu tivesse aplicado pro Anacademy, né, para validação depois. E, e no seu processo de aplicação, você aplicou só para a empresa que você trabalhava ou para outros Foi locais? só para a empresa que eu trabalhava, porque como eu já tinha feito meu ano social lá, eu já conhecia todo mundo, eu já tinha essa relação com os meus pacientes, com a minha chefe. Eu falei, por que que eu vou procurar outra coisa em outro lugar, se eu me sinto bem aqui? Sim. Então foi assim, eu já E conhecia todo mundo. Faria, eu acho que eu até procuraria. Hoje em dia eu procuraria, que é o que eu vou fazer. Eu vou primeiro ficar um ano no meu trabalho, depois que eu terminar, espero eu, ficar um ano para poder pegar um pouco de experiência, para poder procurar em outros cantos, porque infelizmente a empresa que eu trabalho, ela não paga tão bem. é. E na sua empresa você teve que fazer prova para o Ausbildung, tipo, para a escola ou De alguma jeito coisa nenhum. do tipo? A área que eu trabalho é uma área que na Alemanha eles sempre procuram pessoas que sempre procuram profissionais experientes e inexperientes. Até estão procurando, estão indo para outros países. Inclusive a minha chefe foi para a Bulgária, atrás de pessoas para trabalhar lá no meu trabalho, porque a gente não tem tanta gente. Então, tipo assim, é uma área que é difícil do chefe dizer não para você, se você quiser trabalhar nessa área. É Sim, muito difícil. é. Só se você realmente, não sei, se você matar alguém, se ele pensar, meu Deus do céu. Porque para você ir para uma empresa, qualquer empresa que você vai trabalhar, você precisa daquele atestado de antecedentes criminais, Uhum. essas coisas todas. Então, tipo assim, se realmente tiver lá alguma coisa, realmente, aí sim eles não vão te contratar. Mas essa área é uma área que sempre procura. É. Eu apliquei esse ano, né? Eu apliquei para alguns hospitais e pro asilo que eu fiz o ano social. E eu tive uma experiência um pouco diferente, talvez por ser mais recente, não sei, ou talvez porque reformou o Ausbildung de enfermagem e agora é junto. Mas nos hospitais eu fiz prova em todos, eu tive que fazer prova na escola de alemão. A maioria das escolas deixava entregar o certificado de alemão depois de começar, tipo, até o primeiro dia de aula, mas na entrevista eu tive que fazer uma provinha. Era bem simples, para ser sincera, sabe? Não era nada assim extraordinário, era bem simples. Mas eu tive uma certa provinha, assim, tinha perguntas sobre a empresa, Hum, sobre o que eu achava que fazia na profissão. Era simples, mas tinha um questionário ali para você responder. Então, talvez eles tenham mudado, ou isso também varia de região para região. E é interessante ter experiências diferentes para comparar. sim, sim, sim. Na minha sala também não tiveram pessoas que precisaram fazer teste algum. Todos sempre falaram que já tinham feito também o ano social anteriormente, ou conheceu alguém que trabalha na empresa. Ou então foi realmente assim, sem saber nada e mesmo assim não precisou. Sim, eu também Pode falar conheço oi pra muitas minha prima? Oi, pessoas de. Soraya. Fala oi. Oi, oi. Eu também, eu conheci várias pessoas que também não precisaram de fazer Gatos nenhuma pegando. prova nem nada. Então vamos seguir. A próxima pergunta como que é a estruturação do seu curso e de matérias? Assim, o que que você aprende no curso? Meu Deus, os meus gatos. Dá pra escutar? Eles estão aqui brigando muito. Para! Espera, rapidinho. Pronto. Enfim, as coisas que eu estudo. Eu estudo muito a área da psicologia, né? Estudo as doenças assim, mais comuns como é, meu Deus? Na, na fase. Como é, meu Deus? Quando as pessoas. Eu esqueço a palavra assim do nada. Na É normal. velhice? É normal. É quando tipo, as pessoas envelhecem, pronto. Uhum.
Pois é, né? As doenças mais comuns para pessoas velhas, pronto. É isso que eu queria dizer. Então, eu estudo essas doenças, eu estudo como tratar essas doenças, eu estudo farmacologia, eu estudo. Mas assim, a parte mais assim dos ossos, essas coisas, a gente não faz nada porque a gente não precisa disso, né? Porque a gente também não dá diagnóstico, essas coisas. Velhice. Era isso que eu queria falar, velhice, era a palavra. Como é que pode? Daqui a pouco vão ficar frescando com a minha cara, dizendo que eu não sei falar mais nada, porque eu tô aqui na Alemanha. Sim, pois é. Eu estudo psicologia, psiquiatria, essas coisas, essa área assim, dessas matérias. Que mais? Hum, direito, direito Nossa, trabalhista. que legal. Não, não é não. É Ah, muito mas é interessante história. ter. História, a Ah, gente tem até história. Eu tenho uma amiga que ela tem educação física. Eu não tenho. tem matemática no curso? Não, não tem matemática, graças a Deus. É Eu que era posso uma falar que sou pergunta de aqui humanas. também. E agora eu fiquei curiosa, vocês aprendem, por exemplo, a lidar. Porque assim, no meu trabalho voluntário, no meu ano social, eu tinha alguns pacientes, né, idosos lá, que sempre ficavam falando assim: ah, eu tenho tanta dor, eu já queria passar dessa para melhor. É, assim, que tinham essa tendência de não querer mais viver. E Sim. vocês têm matéria que ajuda a. Sim, temos. E é muito interessante, é muito interessante. A gente tem um Sternseminar, que é tipo assim, o seminário sobre a morte. A gente tem a semana inteira, assim, a gente, não só eu, mas em outros cursos, outras amigas minhas de outras cidades também já me falaram que elas também tiveram isso. Então, eu acho que é uma coisa que é no geral, espero eu, porque é de extrema importância. Então a gente tenta lidar com a morte. Não só com a morte, como o preparo para a morte e o preparo, como preparar os parentes para isso, né? Porque realmente é um assunto que é muito pesado, mas que Sim. precisa ser falado. Então, nesse seminário, a gente foi para outro local, a gente não estava no nosso ambiente mesmo escolar, a gente foi para um hospital. Muitas outras escolas eles fazem isso, eles vão para o hospital, ou então eles vão para o cemitério. A gente também foi para um cemitério, a gente queria ir para um crematório, tinha lá as opções para escolher, a gente também falou com vários profissionais que são especialistas nessa parte de morte mesmo, né? Porque aqui na Alemanha, não sei se tu sabe, mas existe um hospice. Hospice é um local que é onde as pessoas vão praticamente para morrer. Tipo assim, Nossa, que interessante. pois é, eu também acho, eu sempre quis trabalhar lá, pelo menos fazer uns estágios, só que infelizmente não deu certo, mas eu queria muito, porque é um ambiente, por incrível que pareça, feliz. Porque eles Uhum. tentam fazer os últimos dias da pessoa serem os melhores dias. Então, isso é muito interessante de ver. E é muito legal o jeito que eles tratam as pessoas, sabe? No Sim. hospital onde eu trabalhei, teve um pouco disso, porque eu conheci também uma profissional que ela chegou lá no quarto, até conversei com ela um pouco para saber, porque eu acho super interessante essa matéria. E foi muito massa. Ai, que legal. Uhum. É muito interessante mesmo. Agora vamos para. É, aqui essa pergunta você já respondeu, que você não estudou nada no Brasil. Sim. É, uma pergunta também que essa foi bastante gente que perguntou, é se dá para se manter com o salário durante o curso. Dá sim, mas também depende de qual empresa você trabalha, né? A minha empresa, ela não paga tão bem. Ela paga bem, mas ela poderia pagar melhor. Porque, tipo, quando eu comparo, assim, na minha sala de aula, porque são pessoas de várias firmas, de várias empresas, né? Totalmente diferente. E, tipo, na minha sala só tem duas pessoas que trabalham na mesma empresa que eu. E é muito diferente o salário, cara. É absurdo. A diferença é absurda mesmo, mesmo. Mas até mesmo com o meu salário dá pra sobreviver, porque o apartamento é meu. Consigo sobreviver. Mas, tipo assim, minha amiga Sim. também, que trabalha também com isso, e ela morava sozinha, ela também fez FSO e tudo mais. Ela morava no VG no início do curso, né? Porque a gente não recebia tanto. Outra coisa que é interessante falar, a cada ano do Osmedum você vai recebendo mais. Exemplo, no início você tem algumas empresas que pagam tipo 800, né? Líquido. No próximo ano, tipo assim, 30 euros a mais, ou no outro ano 50 euros a mais, sempre vai aumentando o valor, né?
E essa minha amiga, ela fez isso. No início, no primeiro ano, ela estava morando no VG e juntando dinheiro. No ano seguinte, ela já começou a alugar o apartamento dela. E hoje ela tem um carro. Tirou a Sim, carteira. Então, tipo, é é, possível, gente. Tem como viver sim. E se você for uma pessoa consciente, dá pra fazer esse tipo de coisa. sim. Eu também acho que dá pra viver bem com o salário do Ausbildung. Dá pra viajar, mulher. Se a Exalpel Sim, viaja, porque, é. Eu fui para 7 países no meu ano de au pair. No, meu Deus, agora com o Ausbildung já tô pensando assim, ó, tô melhorando não já. é não? Eu ia chegar assim. Pois é. É, outra questão é sobre a sua rotina. É a rotina de trabalho e de horário. Como que é essa divisão? Assim, eu tenho uns horários meio loucos. No meu trabalho é assim. No primeiro ano, no segundo ano, até a metade para o final, assim, mais ou menos do terceiro ano, a gente tem 2 turnos, que é o turno, né, da manhã e o turno da tarde e um pouco da noite, né? Agora, Uhum. no último ano, que é o ano que eu tô agora, a gente já faz o turno da madrugada. Ah, Pois é. Mas não é todo lugar também, porque eu perguntei isso na minha sala e as meninas falaram, não, a gente não faz. E eu perguntei em outra sala, porque eu sou muito fofoqueira, né? Eu sou aquela que gosta de saber, porque eu gosto dessas informações para as pessoas, né? sim. Eu perguntei na outra sala, né, os meninos que eu conheço, e eles falaram que eles já começaram a fazer o noturno madrugada, assim, no primeiro ano. Então, tipo Nossa. assim, tem esses 3 turnos. O meu primeiro turno Sim. é das 6 da manhã até, até 2h15, com meia hora de pausa. Pausa que às vezes, assim, a gente não tem, né? É normal nessa área. Eu sei que tu, se tu trabalhou lá, tu sabe, né? É, Pausa não é uma coisa assim, né, que você tem todo dia, né? Mas é importante quando você não tem pausa ir lá anotar e dizer que não teve pausa para poder ter hora extra. É muito sim. importante. É. E o outro horário da tarde que eu tenho é de 12h30 até 9 horas da noite. E o outro é mais Ah, forte é. ainda, o da madrugada a gente chega lá 8 horas, começa na verdade 8h20 e a gente sai de lá 6h20 da manhã. Nossa. É É, muito esse é meio pesado. é. Mas quando tem turno noturno, ganha Uhum. mais? Ganha Ganha adicional? sim. Não Ah, só no turno noturno, assim, mas o turno da tarde e noite também. Porque como eu trabalho até as 9 horas, aí é 1 hora, 2 horas desse turno, então eu ganho um pouco a mais por causa dessas 2 horinhas de um dia. legal. Hum. É, eu acho que tem que pagar mais mesmo, né? Porque é o Outra, horário de estar dormindo. Então, é, uma coisa que eu também é interessante de falar, que algumas empresas, eles pagam a hora extra. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz hora extra porque ela quer e ela recebe para isso. Eu uhum. faço hora extra às vezes, mas eu não recebo. Eu recebo dias de folga. Ah, tá. É interessante de falar. É É. muito bom para você procurar na empresa também a questão do dinheiro, se você recebe o 13º, se você recebe o dinheiro das férias e tudo mais, porque depende de empresa para empresa. Na minha empresa, eles só pagam o 13º. Eles não pagam o Uhum. dinheiro das férias. Tá. Mas como que é esse dinheiro das férias? Eu nunca ouvi falar. O meu marido, por exemplo, ele recebe esses dois. Uhum. Ele recebe o dinheiro das férias, juntando. Ele disse para mim que para ele é como se fosse o 13º o salário inteiro. Tipo Ah, assim, se tá. ele recebe 1.200, exemplo, ele vai receber nas férias dele a metade e no final do ano em Ah, dezembro ele recebe a entendi. outra metade. Entendeu? Depende dos porcentos Uhum. de cada empresa. Na minha empresa eu recebo 57% do meu salário. É, no Natal agora, na minha empresa, eles pagam também 50%. Pois é. Olha, essa minha amiga que tá comentando aqui, ela é médica. Uhum. Olha, ela prefere também dormir do que o dinheiro também, amiga. Eu também. Eu prefiro. A bichinha também E sofre. tá, então a próxima pergunta é sobre os finais de semana. Se como que é essa relação, se existe, se o plano é justo, assim, se você tem final de semana livre, se eles abusam um pouco por ser estudante e tudo mais. Já chegaram a abusar mais. A minha chefe, ela dá uma despertinha às vezes. Porque como no meu curso é assim que eu... Porque vários aulas também, você trabalha e estuda na mesma semana.
né? No mesmo dia. No meu não é assim, eu tenho bloco untarista. O que é bloco untarista? Bloco untarista é quando você tem um bloco inteiro. Tipo, eu fico um mês inteiro na escola, eu não vou trabalhar. Ou então eu fico só no meu trabalho e não vou pra escola. É assim que funciona. E aí, o que minha chefe faz é, quando eu estou na minha escola, quando eu volto pro meu trabalho, ela às vezes coloca 3 finais de semana seguidos pra eu trabalhar. Ah, é. Aí eu falo, não, não quero, não vou fazer. Aí se ela falar, tipo, não, não tem como, você vai ter que fazer, no trabalho de qualquer pessoa, a gente tem o. Pera, que eu tenho que lembrar o nome. Eu não lembro o nome direito, mas é como se fosse ouvidoria. Que você Uhum, vai lá e você reclama e eles vão ver se tá tudo certo. Se sim, tiver alguma coisa errada, eles vão falar pro seu chefe, eles podem até receber, mas não, ele pode até receber uma ocorrência se alguma coisa dessa acontecer. Então, tipo assim, normalmente funciona. Normalmente, quem trabalha nessa área, você trabalha o final de semana e o outro você tá de folga. Trabalha um e o outro tá de folga. Você tem 2 finais de semana de folga e 2 finais de semana trabalhando. O que acontece é que, às vezes, quando você tá de férias, de folga, e você vai trabalhar, às vezes o chefe planeja assim 2 finais de semana seguidos para você trabalhar, mas você só faz isso se você quiser. Porque uhum, você tem que ter voz, você tem que dizer que você não sim. aceita. É importante nessa área, é muito importante aprender a se impor. Muito. É, eu que só fiz o FSJ, eu tive que aprender a me impor, senão ia dar ruim pra mim. Eu também tive que fazer isso, eu tive que gritar literalmente. Coisa que eu não gosto de fazer, mas Exato. eu falo alto por si só, mas assim, para gritar, para ser agressiva, eu não gosto muito, não. Só quando é realmente necessário. E, infelizmente foi necessário, porque eles me trataram no início, eu até respondo já a pergunta que teve aqui, que como é o tratamento no trabalho, né? Como é. E muitos, eles querem te usar, porque você é estagiária. Então, Sim. eles acabam te sobrecarregando. E não é certo. E você realmente tem que se impor. E foi o que aconteceu comigo. Eu perguntei o cara se ele precisava de ajuda, porque eu estava disposta a ajudar ele, e ele gritou comigo e falou: quer que eu te ensine agora? Aí ele começou a gritar. Eu falei que ele não falasse comigo nesse tom, porque eu não era a mulher dele nem a filha dele. Aí foi É, nisso que a gente começou a se dar bem. Ele fazia isso pra mim. Falava, Emanuela, Emanuela. E eu fazia assim pra ele também. Eu falei, eu não sou cachorra. Aí, né? Tá certo. naquela época eu nem sabia falar alemão direito. Era mais engraçado ainda. Sim, eu também tive uma situação no trabalho voluntário bem chata. Há várias situações, mas a mais chata de todas foi uma vez que colocaram para mim uma paciente que pesava mais de 100 quilos e eu não sabia levantar ela, porque assim, eu sei que existe uma técnica, mas eu como trabalho, tipo assim, voluntária, eu não sabia como que era essa técnica, Sério nunca comigo. ninguém tinha me ensinado. E daí eu cheguei na chefe, que ela tava lá, e falei assim: olha, essa paciente eu não consigo fazer, né? Troca ela. Aí ela trocou, só que aí alguém foi lá e destrocou no quadro, e Hum. daí a paciente ficou No lá, grupo. porque Tu tinha esses do, grupos de qual paciente você ia ter, essas coisas? sim, Eu tenho aí, agora isso. aí alguém foi lá e destrocou, colocou de novo pra mim, e tipo assim, quem fez isso sabia que eu não ia conseguir fazer. Não sei por que fizeram isso, mas eu sei que daí a chefe, ela viu que a paciente não foi feita, ela foi lá, viu que estava no meu nome e começou a brigar comigo e não sei o que, e chamou não é bem chefe, né? Mas é tipo o responsável do dia que fica no andar. Ela Hum. foi lá e chamou o chefe do andar de baixo para ajudar ele. E daí ele chegou para ela e falou assim: Ah, mas por que colocaram essa paciente para Jéssica? Ela é voluntária, ela não sabe fazer isso. E daí, mas enfim, ela gritou comigo, ficou gritando comigo, eu virei e falei assim: olha, eu avisei mais de uma vez que eu não ia fazer essa paciente porque eu não tenho conhecimento e eu Uhum. poderia machucar a paciente e me machucar. E Lógico. foi avisado. Aí ela foi lá, chamou o outro colega, né, pra ajudar Hum. ela. E daí o colega também acabou dando uma bronca nela, porque ela deveria ter se atentado e não ter deixado isso acontecer, porque ela era responsável daquele dia do andar. Mas aí foi, eu acho que foi a situação mais chata, que eu falei até tremendo, que, foi bem chato. E, infelizmente, essa situação é tão comum, eu vejo isso bastante. Infelizmente, aconteceu comigo também, eles colocavam sempre pra eu ir fazer as coisas sozinha. Ah, tu já sabe como é que faz, tu já tá aqui uma semana.
Né? Tipo assim, eu percebo isso, eu tô estudando, eu tô nessa profissão, vai fazer 4 anos que eu tô nessa profissão. E mesmo assim, existem coisas que você não tá 100% sempre. E depois que você começa a estudar, você percebe que tudo isso, as pessoas costumam dizer que todo mundo que trabalha na Flega já tá com o pé na prisão. Porque esse tipo de coisa é da cadeia, por exemplo. Sim. Sabe? Tipo, você começa. Eu tenho até uma matéria que fala sobre isso também. Tipo assim, quais são. Que é Conflict e Gewalt in der Pflege. Gewalt é violência, tipo, violência na Pflege, né? Dos Uhum. cuidados. Pflege é cuidado, né? Então, não tem muita tradução pra essa música, pra essa palavra. É uma pergunta que eu achei interessante, que já tá mais pro fim, que perguntaram se quando tem esses atritos, se a sua chefe ou seu colega não fica com raiva de você depois. Muito, muito. Mas eu vou fazer o quê? Né? Tipo assim, às vezes resolve, às vezes ficam sem falar com você por uns dias, é normal. Tipo assim, a atmosfera do meu grupo lá na minha estação é totalmente ruim. Toda pessoa que chega lá nova já fica, tipo assim, a aura que não tá boa. Mas é tipo assim, depende do colega de trabalho que você tá trabalhando. Às vezes a gente tá tipo, super feliz, brincando e tudo mais. Mas tem duas pessoas que não se gostam, já começou um dia péssimo. Teve um dia, inclusive, porque eu sou conhecida de ir pro trabalho quando eu não preciso ir. É normal, meu. Eu acho que eu tenho que trabalhar, só que eu tô de folga. Aí eu tô lá, apareço lá do nada. De manhã, 5 horas, 6 horas da manhã. Essa sou eu. Eu cheguei lá às 6 horas da manhã e o pessoal falou: Manu, eu acho que tu não precisa estar aqui hoje. Aí eu, então vou tomar só meu café. No tempo que eu tomei esse café, 5 minutos foi o tempo suficiente para ter uma discussão lá. Uma chamar a outra de burra, de eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô? Aí eles são realmente assim, eles ficam com raiva mesmo. A minha chefe, graças a Deus, ela é uma chefe maravilhosa. Se acontecer qualquer coisa e eu falar que eu não posso trabalhar, não tem como. Ela fala de boas. Ela me escreve no WhatsApp. Ela fala, ei, tu vai vir hoje? É assim a relação minha com ela, sabe? Ei, e aí? Ela é bem assim. Então, eu acho que esse é um motivo muito grande de eu continuar lá. Porque meus colegas de Sim, trabalho, assim, ter às um vezes, chefe que é mais ou menos justo ajuda muito ela no é justa. processo. Ela é justa de verdade. E ela ajuda muito, ela tem uns conhecimentos muito absurdos. Tipo, ela realmente é uma pessoa muito inteligente, muito organizada. Eu acho que sem ela a estação não iria funcionar de jeito nenhum. Sim, eu também acho que Meu faz Deus, toda a a gente tem diferença. duas doutoras assistindo a live. Meu Deus, não acredito. Que é a Lídia e a Nana. Ai, que Dos médicos. demais! Então vamos para a próxima pergunta. Peraí que eu me perdi. Achei. Quais que são as áreas de atuação depois de formado? Assim, depois que eu me formar, eu tenho as opções de fazer Weiterbildung. Assim, eu não sei se tu sabe o que é. Uhum. Weiterbildung é tipo uma especialização. Então, assim, eu posso trabalhar no hospital, eu posso trabalhar em hospício, como eu disse, né, hospício. Eu posso trabalhar na parte psiquiátrica, porque a gente estuda justamente, a gente tem justamente essas matérias, porque a gente vai poder estudar e trabalhar em vários locais. Então, eu posso trabalhar psiquiatria, eu posso trabalhar em clínica, em praxis também, normal, em praxis como enfermeira. E fazendo o Weiterbildung, eu posso trabalhar já na parte burocrática. Eu posso estudar. Você pode fazer cursar na universidade também. Tipo, assim, essa área é tipo, tem as portas se abrem realmente para você. Sim, Se você quiser fazer carreira, você realmente tem a oportunidade. Então, tipo, sim. invistam se vocês quiserem. Eu também acho que é uma profissão muito bonita e que dá muitas oportunidades e oportunidades de crescer bastante. Isso que é Sim, interessante. sim, sim. Você já falou um pouco, né? Mas na sua visão, quais são os pontos mais positivos e os mais negativos da profissão? O ponto negativo realmente é o salário. Tipo assim, não quer dizer que o salário é péssimo. Não, não é isso que eu tô falando. Dá pra viver, dá. Mas acabar que a gente tá trabalhando pra viver. Não, vivendo só pra trabalhar. O contrário, porque você realmente fica sem tempo. Você pode reduzir sim, isso também é importante dizer. Quem trabalha fora estela, né, 100% é mais de 40 horas semanais, mas tem gente que trabalha 75. Você pode ir diminuindo, sem problema nenhum.
E perdi o raciocínio completamente. Pois é, o salário. O salário não condiz com tanto que você trabalha, entendeu? Tipo assim, deveria ser mais. Porque o tanto que você trabalha, o tanto que você não tem vida social por causa desse emprego, então você poderia ter mais assim um incentivo. Mas eu digo não só o incentivo mesmo do dinheiro do trabalho, não, mas o incentivo das pessoas também. Porque a primeira Sim. coisa que você escuta quando você fala que você é enfermeira geriátrica é: meu Deus, respeito, não faria. Então, tipo assim, tem isso, essa ingratidão, que Uhum. é o que me dói bastante, essa ingratidão que tem das pessoas que não trabalham nisso, que não entendem. Eu acho que é só a ignorância mesmo. Que Sim. a ignorância é tamanha que você fala umas coisas sem saber. Os pacientes, muitas vezes, porque eu cheguei nessa profissão e eu falei, meu Deus, eu quero apenas ajudar as pessoas e eu acho que eles vão ficar gratos por isso. Mas não é sempre. É É. bom dizer, não é sempre, não é todo mundo que é grato. Porque tem muito paciente que tá tipo, enfermeira, vem aqui, água. Eu já escutei muito isso. E eu tenho que falar, tipo assim, E que não, acha que é sua obrigação fazer exatamente. que. Eu entendo que eles pagam, tipo, muito. E se fosse minha mãe, eu sempre penso isso. Se fosse minha mãe, se fosse alguém da minha família, como eu gostaria de ser tratada se fosse eu, entendeu? Porque essa é a parte que mais me dói, assim, que você não tem reconhecimento. Você não tem Sim. reconhecimento do governo, você não tem reconhecimento dos seus pacientes, às vezes seus familiares que falam, por que estou nessa profissão? E o pior de tudo é que a gente não tem o reconhecimento da gente mesmo. Porque nós mesmos, profissionais, muitas vezes a gente menospreza nós mesmos, sabe? A gente fala, eu escuto bastante, tipo assim, vou ficar aqui mesmo porque não tem outra coisa. Sabe? É. Então isso me dói bastante. E o que eu gosto muito da minha profissão é que essa amizade que você cria com várias pessoas, sabe? Com vários pacientes. Eu acho isso impagável, sabe? E é indescritível também. Tipo, você acompanha pessoas por anos. E isso eu gosto Sim. bastante, sabe? Tipo assim, você tá cuidando de uma pessoa por 5 anos, por 10 anos, e você vê como a pessoa mudou, sabe? E você tem isso de pelo menos no hospital onde eu trabalhei na área geriátrica do hospital. E aquilo para mim foi fascinante, porque eu conseguia ver a melhora das pessoas, porque eles chegam doentes e eles estão indo para casa, voltando a Bem. andar, comendo Uhum. sozinho. Isso para mim é gratificante. E isso eu não tenho no meu trabalho sempre, porque, tipo assim, é do mal pro pior, infelizmente. E no hospital eu tive a chance de ver melhoras. Lógico que a gente tem um pouco de melhoras no nosso trabalho, sim. Tem gente que chega realmente sem andar, e você, com a terapia, com a fisioterapia, com tudo, todas essas terapias, você vê que a pessoa melhora, você vê que a pessoa que era desnutrida, hoje em dia tem um corpo normal, sabe? Ou uma pessoa que é obesa, que já tá se alimentando bem, tá fazendo esporte, isso é gratificante de ver. Sim. Mas, infelizmente, tem um lado negativo de tudo, né? É. E para quem tem filho, tem como escolher só um período? Ou, ou para quem é Eu assim, falo de mãe ou pai solteiro, tem alguma solução que eles costumam oferecer? Depende da empresa, mas a maioria, sim. Eu conheço muitas pessoas que também me falam diariamente isso, sabe? E eu tenho amigos que, que tinham medo de procurar essa profissão, justamente por isso, porque não tem tempo com o filho e tudo mais. Mas eu posso falar como é a minha experiência no meu trabalho. O meu trabalho é assim, do lado do meu trabalho tem uma creche que é da mesma da minha empresa, o mesmo nome, mesma empresa. Então, tipo assim, eles dão a opção para as pessoas que têm filhos deixar o filho lá, entendeu? Ou então você pode até levar o filho pro trabalho. É possível. Eles deixam tanto levar animal, né, cachorros, os cachorros dos funcionários estão sempre lá. E as crianças, muitas vezes também. Agora com o corona não tá dando tanto certo, mas eles É. fazem isso bastante. E tem muita gente que já chega, eles perguntam isso de cara na entrevista. Você é mãe? Eu escuto, a minha amiga até que tá assistindo a live também, a Nath, ela passou por isso. Perguntaram se ela era mãe, se ela era mãe solteira ou não, porque isso
para eles poderem ter um pouco de noção, sabe? Se teria alguém que ficasse com a filha e tudo mais. E lá na minha empresa é assim que muitos têm um dia na semana sempre de folga. Eu também tenho. Tipo, toda segunda-feira eu tô de folga. Toda segunda-feira. Faça chuva, faça sol. Segunda-feira é o meu dia de folga. Trabalhando no final de semana ou não, na segunda-feira eu tenho o meu dia. Então, na minha empresa, eles fazem isso, porque eles querem que você descanse. Pelo menos um dia certo, você tem que descansar. Sim, eu E acho importante. sim, sim. E outra empresa do hospital onde eu estava trabalhando, eles disponibilizam quartos para as pessoas que estão vindo para a Alemanha e não tem família, não tem onde morar. Então, eles têm lá um apartamento que você paga super barato, tipo 100 euros por aí, e você tem um apartamento. Nossa, isso é Sim, interessante. sim, sim. Eu É tava muito mais. lendo aqui um comentário que eu achei interessante, que a Rodilana tá falando que não, que ninguém tem o direito de perguntar isso em uma entrevista sobre se é mãe ou se tem filho, essas Hum. coisas. Mas é perguntado. Mas, É, infelizmente. Mas ela tem razão, a gente já conversou sobre isso, eu e a Lana. Mas realmente, eles fizeram isso com uma amiga da gente, a gente ficou, tipo, muito irado. A gente falou, não pode acontecer isso, eles não podem perguntar isso. Mas eles muitas vezes perguntam já pra saber qual a disponibilidade dessa pessoa, o que não é sim. certo. Mas, Quando eu fiz minhas entrevistas para entrar no curso, me perguntaram também se eu era casada, se eu tinha filhos, várias coisas pessoais que também a minha chefe foi não bem deveriam boa. perguntar. A minha chefe, quando ela fez a minha entrevista, foi super de boa. Eu mesma falei pra ela, tipo assim, o que que eu queria. Não foi nem ela. Eu falei, olha, eu danço, né? Eu danço uma vez por semana, eu tenho meus treinos, eu tenho. O que que eu disse? Eu tenho umas apresentações quando é carnaval, ela não tem problema. Era eu que tava falando. Eu falei, olha, eu tenho isso, 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 e eu preciso de folga pra isso, pra isso, pra aquilo. E ela falou, não, 20%. Eu acho que também é interessante É, não é. falar algumas coisas que são importantes, principalmente se for muito importante para você. Já é importante deixar Uhum. já certo desde a entrevista, porque daí você evita problemas no futuro. Exatamente, foi a minha intenção de falar, e realmente funcionou. Porque, tipo, quando eu tinha, né, por causa do corona, não tá tanto assim, mas quando eu tinha a apresentação, e ela falava, olha, não tem ninguém hoje que você pode vir trabalhar, eu falei, desculpa, tem apresentação. Era a minha desculpa de sempre. Tem apresentação, tem um negócio de figurino, essas coisas. E foi sempre de boa, sabe? E ela sempre me deu folga. Ou então ia junto comigo. Ela ia, Ah, mas que ela legal. já foi pra minha apresentação. Que legal. Ela é parceira. A gente vai beber junto sempre. A gente bebe junto muito, meu Deus do céu. Ela é aquela chefe amiga, sabe? Mas, tipo assim, fora. A gente brinca de vez em quando, assim, mas quando é coisa séria, ela consegue ser séria também. E ela me cobra bastante. Pois é. Tá certo. E aqui, é difícil lidar com paciente alemão, É difícil lidar com alemão, mulher. né? Paciente alemão é pior. Velho alemão é pior do que alemão normal. Não, eu brincando, né? Mas, tipo assim, é difícil. É difícil, difícil, difícil. Mas, tipo assim, cada pessoa. É o individual, né? A gente tem que trabalhar muito com o individual, porque a gente não sabe o que foi que aquela pessoa viveu. O que eu acho muito interessante é que a gente tem muitos pacientes da Segunda Guerra. E isso é muito massa de ver, sabe? Tipo assim, de pessoas contando as histórias da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E. Ave Maria. Tem uma paciente que ela perdeu o movimento da perna porque ela brigou na guerra. Então, Nossa, uma perna dela ela não consegue mexer. E eu acho muito massa essas histórias que ela tem pra contar. Mas lá no meu trabalho a gente tem só alemão, o que vem mais, assim, a frequência, né? Que tem mais alemão, polonês e a russo. Ontem eu tive um sim. paciente do Egito no hospital. Nossa, Eu fiquei tipo, foi meu highlight, né? Eu falei, meu Deus! Eu falei, um negro finalmente, porque eu nunca tive paciente negro. E eu fico perguntando, cadê os negros, né, desse país? Mas não tem. no... Aí eu agora que fiquei você super falou feliz. Aí eu finalmente, meu dos... primeiro paciente negro, eu fiquei tão feliz. Ah, Maria, eu ia a cada 5 minutos lá perguntar alguma coisa do Egito.
Eu já chegava falando salam aleikum. E ele começava. Ai, eu sou assim, eu com meus pacientes, sabe? Eu tenho essa relação assim, eu gosto bastante. É por isso que eu não saio da profissão. Sim. É importante, na verdade, se para quem vai trabalhar com pessoas, tem que ter essa malícia de você ser mais despojado, Hum. conversar com os pacientes. Eu sou um tipo de pessoa que eu aprendo fácil. Mas eu não gosto tanto assim de conversar muito. E Hum. isso me mudou muito enquanto eu fiz o trabalho voluntário, porque eu amava conversar com os pacientes, eu amava ouvir as histórias deles. Eu sou Então, assim. e daí para minha evolução pessoal mesmo, foi incrível porque eu mudei muito, assim, inclusive nessa questão de ser extrovertida lá. Eu fiquei mais extrovertida trabalhando lá Ai, isso é massa. no, no Mas, asilo. infelizmente, o problema da minha profissão, né, a tua antigamente, é que a gente não tem tempo. Porque Sim. se eu tivesse, eu juro, eu passaria lá o dia conversando. Mas o problema é isso, né? Você tá chegando. Você não pode nem perguntar, oi, tudo bem? Porque é só chegar, oi, tudo bem? É, Manuela, quanto tempo? Aí começa, aí eu falei sim, aí eu fico querendo ir embora, né? Essa é a parte chata de você não ter esse tempo pra pessoa, sabe? Porque Sim, como eu tenho esse é. negócio que eu tô na escola há um mês, 2 meses, quando eu chego lá no trabalho, eles estão sem me ver 2 meses. Então, tipo assim, eu já tenho lá um livrinho do que me contar, entendeu? Porque, como eu disse, eu sou fofoqueira. Eles gostam disso. Aí eu tô sempre lá, né, coletando as informações. O que é importante também para documentação, porque na minha profissão a gente tem que documentar tudo bem direitinho, a biografia e tudo, porque cada paciente é individual, né? Eu, na verdade, eu posso dizer que eu aproveitei o melhor da profissão, porque, como voluntária, muitas obrigações eu não tinha que fazer lá Hum. no asilo que eu trabalhei. E eu tinha, na verdade, principalmente quando eu tinha o turno da tarde, da meio de meio até 9 e alguma coisa, eu tinha bastante tempo livre. Então eu passava conversando com eles a hora do café da tarde, eu ficava sentada com eles, porque eu Hum. não tinha assim, pelo menos os meus colegas não pediam para eu fazer nada, então eu aproveitava esse tempo para ficar com os pacientes. Aí eu sou sortuda porque eu só tive o melhor da profissão, na verdade, o contato melhor da profissão. Mas eu aproveitava também nessa época, eu falava, ah, eu então vou passear com tal pessoa, porque tava tendo, às vezes, alguns ataques e tudo mais. E, tipo, os pacientes que têm depressão, tipo assim, aquele nível realmente que eles não conseguem andar, eles não conseguem levantar mesmo. E eu acho essa parte tão difícil, porque a depressão é uma doença tão séria que eu vejo realmente o que faz com meus pacientes, sabe? Principalmente agora na época de corona, que muitos adquiriram a depressão, sabe? Coisas que não tinham antes. Então, agora tá muito mais difícil conseguir que eles saiam do quarto. Então, naquela época, que quando eu fazia FSJ, eu aproveitava e falava, vamos andar de bicicleta. Porque lá no meu trabalho tem uma bicicleta que eu vou dirigindo e o paciente pode estar sentado atrás. Aí eu tô lá Legal. pedalando. Aí eu, vamos, porque em frente ao meu trabalho tem um parque enorme. E a gente sempre ia. Aí eu falei, terminamos, todo mundo já tá lavado, todo mundo já comeu. Aí eu falava, pois vamos agora. Aí eu já ia, sabe, passeando com o pessoal. Eu gostava muito de fazer isso. Infelizmente, hoje eu não Sim. tenho mais tempo pra isso. Porque daí estudando você tem todas as obrigações, né, da profissão. Exatamente. E só vai aumentando as obrigações, sabe? Cada vez mais. Aí Sim. você fica com menos tempo ainda. É. Infelizmente. E a última pergunta é se você já sofreu preconceito por ser estrangeira ou por causa do seu alemão. Ai, no meu trabalho, não. Não, tipo assim, nos meus pacientes também não. Eu sempre peço para eles me corrigirem, sabe? No início, quando eu fui trabalhar lá, é porque, tipo assim, essa é uma profissão que não vão te julgar pelo teu alemão. Porque, acredite, tem gente que tá aqui há mais tempo e fala pior do que você. Foi o que me disseram quando eu fui pra entrevista de emprego. Porque eu já cheguei lá com meu certificado B1, né? Aí, olha, eu tenho um certificado, né? Eu lutei, chorei por esse certificado. Aí a minha chefe, você não precisa desse certificado. Aí eu, por quê? Achei também que eu precisaria, porque como eu escutei na internet, muitas pessoas precisaram provar que falam alemão. Ela falou, não, você não precisa, o seu alemão já tá bom. A gente percebeu aqui na entrevista. Eu falei, gente, não é isso não. Eu treinei pra essa entrevista, você não tá entendendo.
treinei para isso, né? O dia a dia vai ser completamente diferente. Aí, não, tem gente aqui que tá com mais de 30, 40 anos na Alemanha e eles não falam nada. Aí, não é possível. Nossa. Mas é possível, infelizmente. É. Então, no meu trabalho, eu nunca fui julgada por falar alemão ruim. Não, não. Mas por ser estrangeira também não. Não, no meu trabalho não. Graças a É. Deus não. Mas por ser mulher, sim. Né, eu Por ser também. Eu mulher. nunca Mesmo sofri sendo. preconceito. Exato. E mesmo sendo uma profissão teoricamente feminina, né? Porque a enfermagem, até hoje, aqui também, a maioria são mulheres. Então, tipo assim, no meu trabalho, na minha estação, só tem 2 homens para 10 mulheres. Sabe? Até mesmo na escola, a gente começou com 24 pessoas e tinham 7, 8. Não, tinham 10 homens. E hoje só tem 4. A maioria desistiu. E mesmo assim, já aconteceu isso no meu trabalho, que eu tô quase acabando de estudar. Eu tô tipo assim, um pé para ser profissional. Um cara chegou que ele era estagiário, tava 2 semanas lá. Eu cheguei para a paciente e falei: olha, a senhora tem que fazer isso, 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 por causa disso, disso, disso. Falei, usei todo o meu alemão da escola, usei tudo que eu tinha treinado. Aí a mulher, não. Aí esse meu colega foi lá, que estava 2 semanas trabalhando, estagiando, que não tinha noção de nada. Ele falou: a senhora tem que fazer isso. Exatamente o que eu disse. Ela fez. Eu fiquei É, puta. Porque até a minha amiga mesmo, a Lana, ela sabe o que é isso, porque ela é médica. Se for um enfermeiro lá, um homem, falar alguma coisa, eles vão acreditar que ele é um médico e ela, não ela. Sendo que ela tem muito mais sim. conhecimento. É muito comum na É. profissão. Na minha também, ainda mais que na minha, na verdade, agora onde eu tô, tem pouquíssimas mulheres. Então, quando tem Uhum. mulher, eles acham que é o estudante, que é. Enfim, eu sou estudante no caso, né? Ainda sou estudante, mas Eu eles nunca. também, eu Mas eles também. nunca acham que, tipo assim, que a mulher sabe fazer, ou às vezes quando no meu trabalho me escalam para eu dar palestra ou para eu dar tipo um Anvisum para um paciente que vai fazer Uhum. tratamento com uso de radiação. E daí eu vou lá falar, o paciente finge que não entendeu nada, faz 1000 perguntas, quer certificar que eu tô sabendo daquilo que eu tô falando. Aí Meu chega no Deus, que ódio. supervisor e fala exatamente a mesma coisa, com as mesmas palavras, porque eu já decorei o discurso que ele faz, então eu faço igual. E daí ele acredita. Aí Meu, Deus, faz. eu tenho muita raiva disso, de verdade. E engraçado é que eu tive essa briga com esse meu colega de trabalho justamente por isso. Porque ele, tipo assim, nessa profissão, né? Eu vou ser Farcraft é o profissional, né? E o Farcraft, ele tem para o seu auxílio os que são Helfer, né? Uhum, E esse sim. cara, inclusive, ele é assistente, ele é Helfer. E ele falou desse jeito comigo. Aí eu falei com ele, teve uma vez que eu fiquei tão puta com ele que eu falei assim, olha, tu toma cuidado como tu fala comigo, porque um dia eu vou ser tua chefe. E eu vou fazer É, contigo exatamente o que tu tá fazendo comigo. Aí ele, mas é né? isso, mas é isso. Homens, desculpa, homens, mas Sim. homens. É. É incrível que, ai, a gente como mulher sofre preconceito em tudo, né? É na balada, é no trabalho, é para Todo arrumar casa. Eu que tava procurando, eu juro por Deus, eu queria muito, 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 muito ter já conseguido um apartamento para eu morar sozinha. Eu tô dividindo aqui, mas como eu morava em Hamburgo e vim para pro sul mundo. da Alemanha, tipo, literalmente. Aí eu tive que fazer coisas online e as únicas vezes que aceitaram fazer chamada de vídeo comigo foi quando o meu namorado mandou e-mail para Meu entrar em Deus, contato. meu E daí Deus. eu fiquei tipo assim, gente, ai, é difícil ser mulher. O dia da minha vida, um dos melhores dias aqui na Alemanha foi quando roubaram uma bicicleta minha e do meu marido. A gente foi na polícia falar sobre isso. Meu Deus, faz muito tempo isso. Na época eu falava um alemão muito quebrado. Mas o policial, ele falou pro Felipe calar a boca, que ele queria me escutar. O policial homem, né? Só tinha homens aí, eles queriam me escutar, mas acho que ele tava afim de mim. Não era porque ele queria escutar uma mulher falando, não. Acho que era por isso, infelizmente. Olha, a questão é que os alemães só respeitam a gente se nós nos posicionarmos, as provocações deles. É verdade, e esse não era alemão, esse era polonês. Mas se fosse alemão, seria. Igual também. Não sou eu que estou falando dessa vez. Mas
É, Sim. exatamente. Mas é isso. Deixa eu já responder essa pergunta. Teve um menino que perguntou, ou a menina. A menina, o menino, não sei. Enfermeiro aplica soro e injeção intravenosa. Assim, o médico, tipo, essas injeções intravenosas, quem faz no hospital, tipo assim, na minha profissão, no meu trabalho, eu não faço nada disso. Eu aviso o médico primeiro, que a gente tem que fazer aqui, o Barton, né? Observação, ver como é que o paciente está reagindo e tudo mais, que é tipo a prevenção, né? O que a gente pode fazer para prevenir tal coisa. Então, se está acontecendo, seja lá o que for, a gente tem que observar. Nessa observação, a gente já tem que avisar para o médico. E o médico que decide o que vai fazer. No hospital, quem faz esse tipo de injeção são os médicos também. Né, Lana? Responde. Porque os enfermeiros não fazem, tipo assim, tem o sorozinho, mas é porque a gente já tem a Vigo. Como é que fala em português? Não sei. Essas coisas. A injeção pronta? A injeção é a injeção que você coloca intravenosa, né? E já fica o suporte aqui, porque se você Ah, precisar de entendi. soro, alguma coisa, eu não sei o nome em português. É porque essas coisas eu não aprendi em português, por isso que eu não tenho noção nenhuma. Tive Sim. que aprender tudo em alemão, Aquele então. negocinho que já fica dentro com os. Exatamente, quem faz são os médicos, esse canal. Essa ligação, né? Que tudo isso que faz são os médicos. O enfermeiro auxilia bastante, sabe? O médico fala quais são os remédios e tudo mais, mas quem faz, daí a minha amiga, acesso venoso, Vigo. Eu sei falar só. Pois é, a borboleta também. A borboleta tem alguns enfermeiros que fazem, mas não é em todo local. É, no meu, onde eu fiz o trabalho voluntário, eles faziam bastante coisa. Mas também não tinha tantos pacientes, tipo, na área intensiva, sabe? Hum? A maioria dos pacientes quase não precisava de cuidados intensivos, então. Uma coisa que eu também acho absurda, desses quase 4 anos lá no meu trabalho, eu nunca vi ninguém tomando soro. Nunca, 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 nunca. Até no verão mesmo. E eu acho isso muito estranho, porque as minhas amigas da escola falaram: ah, não, lá no meu trabalho a gente faz isso, não sei o quê. Aí eu falei: como assim vocês fazem isso? Não tem como. E eu já escutei muita gente falar que em alguns hospitais eles falavam que os enfermeiros deveriam fazer esse acesso venoso. Sendo que não é verdade, não são os enfermeiros que fazem, são os médicos. Mas eu já vi gente falando que o médico falou que era para a pessoa fazer. Não pode. De jeito nenhum. Eu não sei se os enfermeiros, quando está fazendo aulas só de enfermagem, não enfermagem geriátrica, se eles aprendem isso, porque a gente aprendeu, mas a gente nunca vai usar. Então, tipo, a não ser que você queira mudar de profissão e trabalhar no hospital. Então você pode ter a noção. Que a gente está aprendendo uma coisa que a gente não vai usar. Quem vai fazer são os médicos. Mas a gente tem que ter pelo menos noção de como funciona. Sim. Pois é. Então acho que era isso. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa live, desse De projeto. nada. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Eu E, espero. e eu adorei muito conteúdo, muitas informações que eu não sabia, não tinha ideia. Tipo a questão do hospício. Hospício que chama? Hospício. Hospício. Nossa, muito legal. E Uhum. muitas outras informações. Muito obrigada mesmo pela participação. De nada. Eu vou deixar a live salva para quem Uhum. não conseguiu acompanhar. Tem só uma coisa que eu queria falar, porque, tipo assim, quando você está fazendo esse Ausbildung, você tem a oportunidade de fazer 2 estágios obrigatórios. O que é importante falar. Que como eu trabalho em estacionel, eu trabalho numa estação, porque nessa minha profissão a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar num asilo e a gente pode trabalhar em uma empresa que vai de carro para casa dos pacientes. Tem essa opção também. Então, tipo assim, eu sou obrigada a fazer 2 tipos de estágio. O primeiro estágio é o que eu vou fazer isso, que eu vou na casa das pessoas cuidar dela. E o outro estágio eu posso ir para um hospício, eu posso ir para um hospital, que foi o que eu fiz. Eu posso ir para uma clínica psiquiátrica e ter lá 10 semanas de experiência para Nossa, saber como é. Pois isso é uma coisa muito importante porque nesse estágio você tem a opção de ver como é que funciona o seu trabalho em outras áreas. Entendeu? Que foi o que eu quis fazer. Na verdade, no início eu queria ir para uma clínica psiquiátrica ou para um hospício. Só que por causa do corona, já tava tudo certo. Eles falaram, não, não tem como, aí você vai ter que ir para o hospital. Eu fui para o hospital. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive,
Porque eu pude estar numa cesárea. Eu assisti uma cesárea. Nossa, que legal! Muito, muito, foi muito massa. Mas também não é todo hospital. Lá na estação onde eu tava, eu gostei muito de trabalhar essas 10 semanas. Eu poderia ter ficado lá mais um mês, se me dessem, mas foi muito bom. E essa oportunidade é muito boa que eles oferecem a gente, da gente poder ver as outras profissões. Sim, muito interessante. E é Uhum, bom também que dá para transitar, né? Porque você já teve pelo menos a base teórica, você teve. E daí uhum. pode fazer igual você falou. Se quiser mudar de área, dá para fazer um Weiterbildung e ir para outra área. Pois é, porque você pode trabalhar. Se você não gosta, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham na Fleiga, mas só que não gostam, né? Eles não gostam de cuidar. Então, mas eles podem fazer Weiterbildung e trabalhar, por exemplo, no escritório, sabe, da empresa. Então, tipo assim, você vai Sim. receber mais por isso. Você pode fazer um Weiterbildung de cuidar de feridas, que é o que eu quero fazer, porque eu gosto bastante disso. Eu acho muito, muito, muito massa isso de fazer esses cuidados de ferimentos. Eu gosto bastante disso. É uma parte da enfermagem que eu gosto bastante. E no hospital eu tive a oportunidade de ver, tipo, esses ferimentos pós-cirúrgicos que a gente não tem no nosso trabalho, né? Porque normalmente eles já vão pra lá pro nosso trabalho curados, teoricamente, quando eles saem do hospital. E, então, é isso. É. Tô vendo aqui os Então, comentários. Então, tá muito gente boa. Só as fofinhas. sim. Então, muito obrigada, gente, De por nada. todo mundo que participou e por você por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Até a próxima live. Tchau! Obrigada a vocês todos.